primeiros 10 minutos, o Flamengo tinha 81% de posse de bola, um sinal muito claro de que o Cruzeiro adotaria essa postura mais cautelosa que o Arnaldo destacou na maior parte do jogo. Mas, por outro lado, o Cruzeiro sabia que jogava pelo empate. Jogava pelo empate. A chance do Cruzeiro ganhar nos pênaltis, ela era enorme. Isso não era balela, não é brincadeira, virou meio folclórico. Ah, não, o Muralha vai ser o herói. Gente, a chance do Muralha ser herói era praticamente zero. Um goleiro que em 31 pênaltis defendeu um, contra a passagem dele pelo Figueirense e pelo Flamengo, já atualizando a lista com esses pênaltis de hoje. Um goleiro que das 5 cobranças errou o lado em 4. E na única que acertou a bola foi no alto, ele não teria a menor chance de fazer a defesa, que foi a do... Diogo Barbosa. Do Barbosa, lateral esquerdo. Todas no mesmo lado, né, Mauro? Ele acabou pulando todas no mesmo lado. Eu me lembrei até, vendo ele pular o lado direito, uma série no Carioca de 77, que eu vou lembrar, mas a maioria não vai lembrar, até pelo tempo, né? Faz tempo. Vasco e Flamengo. Mazzaropi, goleiro do Vasco, certo. Ele ofereceu o lado em todas as cobranças. Pulava para a esquerda e dava o lado direito. Os caras do Flamengo iam lá e tá. Foi bater o Tita, tinha 17 anos. O Tita tinha 17 anos. Ele pulou do outro lado, catou, e o Vasco foi campeão carioca em 77 com o professor Orlando Fantoni de técnico, aquele timaço do Vasco, que ganhou os 2 turnos naquele ano. O Muralha nem essa mãe ele tem, de oferecer um lado e ter um batedor mais inexperiente que ele vai tirar proveito ali em dado momento. Simplesmente ele não existe para defender pênaltis. E isso evidencia erros cometidos pelo Flamengo na montagem do elenco. Quando liberaram o Paulo Vitor, acreditaram que o Muralha poderia ser o titular. Falamos isso aqui tantas vezes. O Thiago, um garoto que falhou no primeiro gol, ou seja, não estava maduro, pronto para assumir a responsabilidade. E só contrataram o Diego Alves quando não poderia jogar a Copa do Brasil. O Cruzeiro também cometeu um erro, acho, nessa jornada, que foi abrir mão do Ábila, embora não tenha conseguido pagar o passe do jogador do Huracan. Se fez falta nas finais. Super. Porque se tivesse o Ábila em campo, ele teria uma opção de um típico centroavante, sem ter que colocar o Raniel, que teve ali, não sei, lesão nas 2 costas ao mesmo tempo, coisa de maluco, né? Incrível, né? Não sei até que ponto isso tem até um lado meio emocional ali, psicológico do cara, nervoso, sei lá. Enfim, não sou médico. Mas o Ábila poderia ajudar muito o Cruzeiro, né? Mas é impressionante, de fato, como o Mano Menezes, assim, quando tudo dá certo, é lindo. Mas como se arrisca, né? O Guerreiro poderia ter feito o gol no final, mesmo sem o Flamengo merecer ganhar o jogo, o Fábio salvou. Mas ele sabia que jogava com goleiro contra um adversário quase sem goleiro. E nos pênaltis, gente, falar português claro, o Flamengo não tinha goleiro. Tinha chance zero e a defesa do Fábio foi do Diego. E mais uma jornada muito fraca do Diego, que não justifica toda a idolatria que há ao seu redor. Aliás, perdeu já 2 pênaltis pelo Flamengo. Um custou 2 pontos, na ilha contra o Palmeiras. Bateu muito parecido com o de hoje. O Jailson pegou. E hoje o Fábio fez a defesa, certamente estudou aquela cobrança. Contra o Corinthians foi o Diego que perdeu também? Ele perdeu um gol feito. Perdeu um gol feito, isso. Perdeu um gol feito. Baixo da trave. Se a gente abrir o leque, a gente vai encontrar mais situações em que ele deveria decidir, pelo tamanho que tem, por quanto custa, e não decidiu. Desastroso, né? E a Sul-Americana não salva o ano, certo? Não salva. Eu acho que não. Eu acho que muito não. pequeno, é importante, faz a vaga na Libertadores, vai na volta olímpica e tudo, mas perto do que a gente esperava. Qual o retrospecto do Flamengo? Campeão carioca. Orçamento muito superior aos demais, convenhamos. Não vou dizer que é uma obrigação, mas era o time com maior responsabilidade de ganhar o título. Libertadores, um papel vergonhoso. Eliminado na fase de grupos de novo, 4ª vez nesse século, em 7 participações no século XXI, 4 eliminações na fase de grupos, 2 com o Bandeira de Melo na presidência, essa com o maior orçamento do grupo. Nenhum ponto fora de casa. Vexame, papelão. Final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, líder Corinthians, Flamengo, 18 pontos atrás. Hoje, né, já é quinta-feira, daqui a pouco o torcedor vai acordar, vai olhar a tabela e vai lembrar do brasileiro. 7º colocado. Não iria para a Libertadores. Não iria para a Libertadores. Ou iria porque o Cruzeiro está classificado agora, né? Ali, Ou seja... está agora no meio, um G7. Está atrás do Botafogo. Aí já é migalha, que né? Muitos torcedores do Flamengo se divertiram com a eliminação do Botafogo, com recursos muito menores, não ganhou título, não vai ganhar título, mas faz uma temporada muito mais digna. Muito além daquilo que... prometeu, que se imaginava. Porque não deu vexame. E o Flamengo só devendo. Está perto do orçamento. Exato. Se o Flamengo vencer o final do ano na Sul-Americana, ainda falta o Fluminense, uma fase semifinal e uma final. São 6 jogos. Está muito longe disso. Né? Claro, vai encerrar o ano com um título. Isso é importante, é um título internacional. Independentemente de jogar de vaga na Libertadores, é uma taça. Mas o ano não se limita a isso. A sensação final pode ser agradável. Mas o ano é um ano de fracassos. E esses fracassos têm explicação. A explicação passa pela gestão do futebol e pelo desconhecimento do assunto por parte de Eduardo Bandeira de Melo. Não vou me cansar de falar sobre isso aqui, já falei várias vezes.
O Muralha é um dos protegidos do presidente. Não se protege ninguém no ambiente de trabalho. Não se protege ninguém. Nem que seja o maior puxa-saco. As pessoas têm que ser cobradas pelo desempenho profissional. E no futebol, mais ainda, porque o chefe é toda a torcida. E todo mundo vê o desempenho. Não é o cara que está numa empresa trabalhando ali que o chefe consegue esconder a incompetência. E o Muralha, coitado, ele não tem culpa. Não pediu para ser contratado pelo Flamengo. E ele vem dando sinais claros de que não é um goleiro à altura. Isso vale para outros jogadores que são também os protegidos. Uma entrevista que o Eduardo Bandeira de Melo deu ontem, foi publicada ontem no Globo Esporte, é constrangedora. Ele diz que protege os seus jogadores de bullying, como um pai protege os filhos. Gente, as críticas feitas a atletas de futebol, quando eles vão mal, elas fazem parte do trabalho, como os elogios, a exaltação. O Neymar, ele é endeusado e às vezes é criticado. Como foi agora por muita gente, faz uma bobagem. O Cristiano Ronaldo, o Messi já foi criticado em momentos ruins. É difícil, porque dificilmente erra. Porque eu estou falando da excelência. Então, o dirigente não tem que proteger. Ele tem que enxergar o futebol, perceber carências, ainda mais com dinheiro e corrigi-las. O Flamengo disputou uma final sem goleiro, gente. Sem goleiro. Impressionante. Não venceu no Rio, uma falha do Thiago quando era melhor. Aliás, acho até que o Rueda, para quem pegou o bonde andando na reta final, se propôs mais a vencer os dois jogos. No jogo do Rio, o Flamengo atacou muito mais, fez o gol, buscou o segundo, quando o Thiago foi infeliz, largou a bola, o Arrascaeta empatou. E hoje, no final do jogo, o Flamengo estava em cima do Cruzeiro. Meio tímido, mas o Fábio fez a última defesa do jogo. Sim. E os grandes sustos que o Flamengo teve foi uma bola do Thiago Neves e uma do Arrascaeta que eles chutaram para fora, com muito perigo, especialmente do Thiago, e saídas do gol do Muralha. Uma péssima em cada tempo. Isso não é uma novidade. Ele é um goleiro tecnicamente ruim e ele não tem a menor noção do que é defender um pênalti. Então o Flamengo jogou sem goleiro, por quê? Por erros de planejamento, por desconhecimento de futebol e pela preocupação de alguém de tratar como se estivesse num ambiente de trabalho, numa grande estatal ou num emprego público, onde o cara põe o paletó e ninguém é demitido por incompetência, porque ele é concursado, porque tem aquela coisa de estabilidade. Esse é o ambiente do Flamengo. O Cruzeiro foi mais competitivo, o Cruzeiro tem 2 ótimos goleiros e na hora da verdade o Mano Menezes foi inteligente, porque o Rafael é ótimo, mas o Fábio é o Fábio, né? O Fábio é o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história. E na hora decisiva, ele pegou as bolas difíceis do Rio, ele pegou uma outra defesa hoje, a do Guerreiro, que foi difícil no final, e defendeu o pênalti só do Diego, que é considerado o craque do meio-campo do Flamengo, embora não justifique isso ultimamente. O Mano recolocou o Fábio no gol, não porque o Rafael vinha falhando, tal. Chegou um momento que estava, né? Na temporada estava meio assim, ele estava sendo criticado, o que ele fez? Deixa eu botar o ídolo em campo de novo. Depois o cara, ele ficou até o fim. E hoje fez uma grande partida. Não, e ele levou o time também à final. Ele também sem dúvida. Participou da semifinal contra o Grêmio. Pois é. Sem dúvida. No jogo de Porto Alegre, né? As defesas que ele fez, o Grêmio não goleou. Não goleou, não digo, mas não venceu por um placar elástico, porque o Fábio foi fundamental e conduziu o Grêmio ao título. O Flamengo, na final, o Cruzeiro ao título. O Flamengo não tinha goleiro. Simplesmente não tinha goleiro. Sabe pelada, quando vai para a linha, um cara da linha vai para o gol? É horrível, né? Um time com goleiro, o outro time sem goleiro. A gente reveza no gol. É muito ruim, porque não tem jogo, né? Qualquer bola entra. Mal comparando, esse foi o Flamengo nas finais. Mal comparando, claro que é um exagero da minha parte, mas só para dar uma noção. Eu acho, inclusive, que é uma caminhada ainda longa e a situação vai ficar bem tensa a partir de agora. Não fique surpreso, o torcedor do Flamengo, se amanhã ou depois aparecer alguma baboseira ou factoide, como a pedra fundamental do estádio de Manguinhos, né? Isso é antigo, Cartola sempre faz isso. Anuncia uma contratação. Como não pode contratar agora, põe a pedra fundamental do estádio. Dá um pontapé inicial alguma coisa, aparece lá os políticos chutando alguma coisa para o alto, né? Para ver se engana o coitado do torcedor, que não é bobo. Será que agora vão abaixar o preço do ingresso? Pois é, o Flamengo, a situação do Flamengo, existem torcedores que ainda não perceberam o seguinte: o trabalho de recuperação financeira, administrativa do clube, ele é excelente. Formar para um grupo de pessoas, parte saiu, parte ainda está lá. Isso é fundamental, isso não pode mudar, o Flamengo é exemplar nesse campo, ok, beleza. Mas a razão de ser do clube é o futebol. O Flamengo só consegue pagar suas dívidas imensas e só as contraiu porque o Flamengo movimenta muito dinheiro. E movimenta porque o Flamengo gera muita receita e o Flamengo tem muitos torcedores. Então, tudo é o futebol. No momento em que o Tirone sempre fala sobre isso, você já passou do período de carência, que era para arrumar a casa, tem que ter resultado. Ponto. Não tem conversa. Eu não entendo de futebol, sou o presidente do clube, eu me afasto. Eu nem vou lá. Mas não, futebol dá holofote. Claro. Você aparece, dá entrevista, finge que entende do assunto. Veja bem, uma coisa é frequentar uma arquibancada como torcedor
e lembrar as escalações do passado, presenciar jogos importantes, grandes momentos de alegria e de tristeza, como todo torcedor tem. A outra é entender do assunto futebol com maior profundidade para você poder administrar um departamento de futebol. E o discurso é muito confuso, porque assim, você pega na própria entrevista lá do Globo Esporte, do presidente do Flamengo. Dado momento ele fala, não, o nosso sistema aqui é profissional, os profissionais que tocam na área financeira, jurídica, no futebol também, está lá o Rodrigo Caetano. Na sequência ele fala, num outro parágrafo, logo abaixo, outra pergunta, não, é porque eu protejo os jogadores de bullying. Vem cá, profissional com proteção, como é que é isso? Isso é profissional? Se um jogador joga mal, olha, não serve, vamos negociar, vamos emprestar, vamos buscar outro para a posição. Está em fase ruim, então vamos afastá-lo para se recuperar. Essa avaliação tem que ser feita por quem conhece. Se o chefe, gente, protege, quem é que vai trocar esse cara, negociar esse cara? Então isso não é uma casualidade. O Flamengo está jogando para 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, com ingresso muito caro, afastando o seu torcedor. Será que isso não vai mudar? Não é possível. Então, o brasileiro. Ele voltou a falar que não nessa entrevista. Mas agora acho que é um buraco. E agora, baixo, né? tudo isso agora, essas feridas todas, que estavam com várias ataduras e band-aids, está tudo arrancado, irmão. Abre tudo. Agora está tudo aberto. E com alguém fazendo assim. Eu estou aqui batendo aqui, ó, apertando todas elas, porque a gente tem que apertar. Porque não dá para engolir essa história de que faz uma boa gestão na parte administrativa, então é café com leite no futebol. Não, futebol tem que ser vencedor. Time grande tem que ser vencedor. O Flamengo faz uma campanha ridícula na Série A. O Flamengo jogou uma final sem goleiro na Copa do Brasil. E o Cruzeiro, que cometeu vários erros ao longo do ano também, seu presidente é muito questionado, bem ou mal ganhou essa taça. E, de fato, o Cruzeiro fez uma campanha arrebatando vários grandes adversários. Ou seja, a conquista ela é muito sólida. Sim, sim. E especialmente a eliminação do Grêmio. Que o Grêmio era apontado favorito, o Cruzeiro suportou, perdeu só de 1-0, e o Renato, aquela coisa toda e tal, o pessoal achando, teve até colega da imprensa gaúcha gravando vídeo, né? Estou embarcando aqui, vamos para Belo Horizonte para buscar a classificação, o Grêmio vai se classificar porque é melhor. Não classificou não, meu camarada. E é curioso, assim, porque hoje... trabalharam muito os dois jogos, né? O que acho que reforça essa ideia. O Cruzeiro jogou pelo empate. Não é gozação, gente. O Cruzeiro jogou pelo empate. O Cruzeiro sabia que, indo para os pênaltis, a chance era muito grande. Não era pequena, era grande. Isso não é uma... Pragmático. É uma análise técnica. Você está jogando contra um time que tem um goleiro que não pega pênalti. É óbvio que você tem uma chance muito maior. É evidente. A única chance que o Cruzeiro tinha de perder era os seus batedores irem mal. Bateu na trave, acertar o goleiro sem querer, está para fora. Como eles foram muito bem, acertaram todas as cobranças, né? Quem fez a diferença? O goleiro, pegador de pênalti, goleiro de verdade, vamos dizer assim, né? O goleiro que foi o Fábio. Defendendo um pênalti do Diego, que, aliás, faz um péssimo ano. O Diego não tem jogado bem há muito tempo. O Diego não decide, o Diego... Outro dia eu falei aqui, há muito tempo, o Diego não dá um passe vertical, aquele que coloca alguém na cara do gol, aí deu um ou outro, sim, ele tem que fazer isso mais, ele não dá um passe que coloca um companheiro em condições de marcar, são raros. O Everton Ribeiro chegou no Flamengo, em poucos jogos tinha mais assistências do que ele, mais assistências e mais passes para finalização. Em poucos jogos, já tinha superado o Diego, é impressionante. O Everton, que joga pela esquerda, dá muito passe para gol com cruzamento, mais do que o Diego, foi assim no ano passado, inclusive. O Diego não decide, o Diego prende muito a bola, o Diego aceita muita marcação e o Diego perde pênaltis importantes. Perdeu um contra o Palmeiras. No momento que o Flamengo ainda tentava se aproximar do líder do campeonato, foi um momento até chave ali. Na Ilha, no jogo foi 2-2, estava 2-2 o jogo, ele perdeu o pênalti e hoje perdeu o pênalti decisivo. Então não podemos mais analisar tecnicamente o desempenho de um atleta profissional de futebol, só podemos elogiá-los e protegê-los. Ou seja, tudo isso está interligado, gente. Até a queda de rendimento do jogador. O Diego deu uma entrevista recentemente falando que não, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca e tudo, que repercutiu muito mal. Por quê? Porque, poxa, peraí, isso basta? Claro que o ano é bom. Talvez o Diego não tenha entendido o que seria um grande ano para o Flamengo, né? E como a gente discutiu aqui na segunda-feira, quem perdesse ia ficar numa situação muito complicada, porque o ano do Cruzeiro também era bem fraco até aqui. Eliminação na Sul-Americana, perdeu o título mineiro para o Atlético, nunca disputou o título brasileiro, nunca duelou ali com o Corinthians. Está ali agora em quinto, mas muito longe do líder, com chances meramente matemáticas de ser campeão brasileiro. Nem se fala para ele para ver se o G5 vira G6, vira não sei o quê, né? Agora ganhou a Copa. Na Copa do Brasil foi bem o Cruzeiro. Foi a competição em que ele foi bem e por isso merece o título, sem dúvida alguma. Mas se perdesse, se fosse no tempo normal, nos pênaltis, seria uma quinta-feira muito difícil, porque aí tudo isso, essas feridas seriam abertas lá na Toca da Raposa.
mas elas estão abertas lá no Ninho do Urubu. Mas o momento do Cruzeiro é de crescimento no ano, né? Até o time até brasileiro melhorou. Melhorou, engatou uma sequência aí de bons resultados e culmina aí, né? Essa cereja no bolo aí, que é o título da Copa do Brasil. O Flamengo, nesse momento, eu tá vi essa fora entrevista do Diego, desculpa. Eu vi essa entrevista do Diego, achei bem curiosa também, porque ele fala que o Campeonato Carioca, a pressão era grande pelo investimento que foi feito por ser o Flamengo e ganhou de forma invicta, coloca o fato de ganhar o Campeonato Carioca, né? Ele falou isso na entrevista, de forma invicta tinha sido uma grande coisa, dias, mais ou menos, que aí a Libertadores só vai se recuperar com a Libertadores do ano que vem, isso aí não tem jeito. O Campeonato Brasileiro estava um pouco abaixo, estava aqui, mas chegaram à final da Copa do Brasil, na Sul-Americana. Quer dizer, se você prestar bem atenção no que ele está falando, você vai, pô, o ano não foi bom, você não precisa nem entender nada de futebol. Da forma como ele estava levando, quer dizer, eu acho que está dentro daquilo que você critica tanto também. Aceitar as coisas. Aceitar. Acomodação. Quando alguma coisa não vai bem, em qualquer situação na vida das pessoas, no ambiente de trabalho, o que você tem que fazer? Para, ver onde está o problema e tenta consertar. Se o cara está doente, vai no remédio para quê? Vai no médico para quê? Para detectar a doença, te dá um remédio que te cure, né? Que tire você da crise. No Flamengo faz o quê? Toma uma aspirina, né? Toma um banho que a febre passa, meu filho. E a febre volta. E ela vai e ela volta. Ela vai e ela volta. Até que ela se torna uma coisa mais complicada. Eu vou dar... Mauro, quem você acha que foi o melhor da final? Também o Fábio. É o cara que fez a diferença, né? Nos dois jogos. Fez defesas importantes do Rio, fez defesa importante no final do jogo, especialmente em Belo Horizonte. E fez a diferença, porque você olhava para os dois times que eu falei. Um time tem o Fábio no gol. Opa. O outro tem lá o Muralha. Aliás, o João Pugliese, nosso editor aqui do Bate-Bola, passou a informação que, ao final do jogo, nós estávamos já aqui, o Muralha foi entrevistado pelo repórter Eric Faria, da TV Globo, e disse o seguinte, que pulou para o lado direito todas as vezes, que era uma estratégia. Que tipo de estratégia? Faltou seguir o Mazzaropi. O Mazzaropi, que em dado momento trocou e surpreendeu o campeoníssimo, que era o Tita, e catou e o Vasco foi campeão. Ele pulou todos para o lado direito. E disse para o Eric Faria que foi uma estratégia. Estratégia, não sei, mas pulou. Outra informação aqui estratégia. De outro companheiro, Cláudio Arregui. Estratégia, vou me atirar no mesmo canto sempre, porque uma hora vão jogar lá e eu vou acertar. Isso, só que os caras foram jogando no canto contrário. Isso aí era a moda, isso aí é a moda 1, antiga, 2, né? 3, 4, só quem bateu no canto dele foi o Diego Barbosa, de fato, lá no alto, mas isso no último é uma andar. estratégia, a moda antiga, né? A gente já tem outros recursos. Todos os outros bateram no canto oposto. O Cláudio Arregui, nosso companheiro, disse que ao final da partida, depois da taça, o Mano informou que treinou pênaltis hoje pela manhã, no Mineirão, às 11 horas da manhã, com os seus jogadores, com aquela marca da Cal, com aquela gramado, etc. É Mano. Isso é importante. Isso é Mano puro. No dia da partida. Essa declaração do goleiro é falta de segurança, de confiança. Eleger uma estratégia, isso dos anos 70, 50, é legal. Hoje o goleiro tem uma série de ferramentas para trabalhar e bem trabalhados. Esses itens todos, os goleiros melhoram. Os goleiros não pegam pênaltis que são adivinhos. Isso não existe. Intuição do goleiro não falha. Não, o goleiro... Tem uma série de mecanismos numa cobrança que você consegue. Primeiro, saber qual é a característica do batedor. O Muralha, para a final, isso acontece no Cruzeiro e também no Flamengo. Todos os jogadores, todos, você vai lá, você consegue buscar batidas e saber a preferência. A preferência em jogos que o placar está 3-0 e jogo que o teu pênalti vai decidir. Então, geralmente, no pênalti decisivo, aquele que não há muita tranquilidade em torno daquele pênalti, você vai por uma bola segura, aquela que você confia. Então, você consegue, primeiro, saber o perfil do batedor. Esse é um ponto. O Flamengo tem a obrigação de trabalhar pelo Muralha. Aí não é o goleiro que vai parar, aí é todo um departamento que fala, Muralha, esses aqui são os 17 caras, 8 estão no jogo. Mas trabalharam isso. Cada um bate aqui. Trabalharam nas últimas semanas, inclusive estudando. Isso é informação. Os pênaltis que o Cruzeiro teve contra o Londrina, agora na Primeira Liga, contra o Grêmio e contra o Nacional do Paraguai. Todos esses pênaltis foram colocados ali para ser esmiuçados e levados ao goleiro. E isso é mais bizarro ainda. Você estudou e aí houve treino específico. Diego Alves acompanhou e participou, que é um goleiro que é especialista em pegar pênaltis. E na hora a estratégia do goleiro foi pular para um lado só. É surreal, gente. É engraçado até.